I never met your pastors till this weekend, Eu não conheci os pastores de vocês até esse final de semana. but my wife Wendy and I Mas a minha esposa Wendy e eu want to thank you for your hospitality, queremos agradecer vocês pela sua hospitalidade, your generosity, sua generosidade and just how much you've loved on us. e o quanto vocês nos amaram. And you sent Bruno to help us. Vocês mandaram Bruno para nos ajudar. Amen. Amém? Can you stretch forth your hands? Vocês podem levantar as mãos em direção a eles? What I want to do is I want to pray for your pastors. O que eu quero fazer é orar pelos seus pastores. But when you actually, there's a step of faith when you reach your hands out. E há um passo de fé quando você estende a sua mão. And in the Hebrew language, when it talks about bless, E na linguagem dos hebreus, quando fala de abençoado, it's done with an open hand. é feito com uma mão aberta. It's not done like this. Não é feito assim, It's done like é this. feito assim. And what it is it's saying everything that I have, I want to bless and give to you. E o que isso diz é tudo que eu tenho, eu quero te dar e te abençoar. So this evening when we pray for your pastors, Então agora, de noite, quando nós oramos pelos seus pastores, I may pray, but I want you to pray as well. eu vou orar, mas eu quero que você ore também. And just say, God, everything that you've put inside me, E God, diga, Senhor, tudo que o Senhor colocou dentro de mim, I want to pour out on my eu pastors. quero derramar sobre os meus pastores. Amen? Amém? Amen. Amém. Father, I thank you Pai, eu te agradeço for Pastor Gilhami and Danielle. pelos pastores Guilherme e Daniela. And Lord, I just pray that you would bless them. E Deus, eu oro que o Senhor os abençoe. Lord, would you refresh them Deus, você pode refrescá-los as they refresh others? como eles refrescam outros. Lord, would you pour into them so that their cup overflows? Deus, deposite neles para que o seu copo transborde. Lord, that when people come around them, they will feel the oil, Deus, que quando pessoas se aproximarem deles, eles sintam o óleo. and the oil will get messy on other people. E o óleo vai fazer uma bagunça em outras pessoas. Lord, we release that and we speak that over our Deus, pastors. nós liberamos isso e declaramos isso sobre os nossos pastores. In your precious name, No seu precioso nome. amen. Amém. Amen. Bless Amém. you. Thank you. Bless you. Thank you. I also want to honor the pastor, the founder of the church, you and your wife. Eu também quero honrar o pastor fundador da igreja, você e sua esposa. You have planted an amazing work. Você plantou um trabalho incrível. We sang it earlier about generations and generations. Nós cantamos um pouco atrás sobre gerações e gerações. Don't just think about what you get, Não pense apenas no que você ganha, but do things for your children, mas faça coisas para os seus filhos. do things for your children's children, Faça coisas para os filhos dos seus filhos. do it for your children's children's children. E pelos filhos dos seus filhos dos seus filhos. Think generations, Pense em gerações, because it will change what you do. porque vai mudar o que você faz. So thank you, Pastor. Então, muito obrigado, pastor. Amen. Amém? Amen. Amém. Next year when I come, I'm going to have a shirt like yours. Ano que vem, quando eu vier, eu vou ter uma camisa como a sua. I like how he dresses. Eu amo como ele se veste. Amen. Amém? He's young like me. Ele é novinho como eu. Age is just a number. A idade é só um número, gente. Yeah. Amen. Age is just a number. Amém? Idade é só um número. I have seen people 40 years old Eu vi pessoas com 40 anos de idade that are acting like they're 80. que agem como se tivessem 80. And I've seen people who are 80 E eu vi pessoas com 80 acting like they're 40, agindo como se tivessem 40. just a little slower. Só um pouquinho mais devagar. I'm asking God what he wants to do tonight. Eu estou perguntando para Deus o que Ele quer fazer essa noite. Because this house Porque essa casa is full of his presence. está cheia da sua presença. This is my third time that I've come to Brazil. Essa é a terceira vez que eu vim para o Brasil. And I am so touched by the passion
for his presence. E eu sou tão tocado pela paixão de vocês pela sua presença. That's precious. Isso é precioso. That's precious. Isso é precioso. A number of years ago, I went through a personal tragedy. Alguns anos atrás eu passei por uma tragédia pessoal. And the only thing that got me through E a única coisa que me fez aguentar was the presence of God. foi a presença de Deus. I lost somebody very precious to me. Eu perdi alguém muito precioso para mim. And I went and saw my mom one day, E eu fui ver a minha mãe um dia. and I was talking to my mom. E eu estava falando com a minha mãe. And my mom and my dad raised me and my family in the house of God. E minha mãe e meu pai me ensinaram, eu e meus irmãos, no caminho de Deus. And she looked at me and she said, Davy, E ela olhou para mim e disse, Davi, you are a praise warrior. você é um guerreiro da adoração. You are a worshiper. Você é um adorador. Never stop worshiping. Nunca pare de adorar. And I determined in my heart that even though there was a tragedy, I would not stop worshiping God. E eu determinei no meu coração que mesmo que houvesse uma tragédia, eu não pararia de adorar ao Senhor. In the Bible, it talks about a sacrifice of praise. Na Bíblia se fala de um sacrifício de adoração. And a sacrifice usually costs you something. E um sacrifício normalmente te custa algo. It's not a sacrifice if it doesn't cost. Não é um sacrifício se não há um custo. Then it's just giving. É só dar. But when you sacrifice, you have pain. Mas quando você sacrifica, você You have tem dor, loss, you have você hurt. tem perda, você tem dor, You might have disappointment. você tem desapontamento. But it was in those moments that I knew I had to press in. Mas foi nesses momentos que eu sabia que eu tinha que me esforçar mais. And in his presence, I found life. E na sua presença eu encontrei vida. In his presence, I found joy. Na sua presença eu encontrei alegria. In his presence, I found fullness. Na sua presença eu encontrei plenitude. And you have such a beautiful presence here E in this vocês house. têm uma presença tão linda nessa casa. People are going to come into this house hurting, Pessoas vão entrar nessa casa com dor and they're going to be lifted up in the worship. e vão ser levantadas através da adoração. People are going to come here sad, Pessoas vão chegar aqui tristes. and before the preaching starts, E antes que a pregação comece, there's going to be something in their spirit that's saying there's hope. vai ter algo no espírito delas dizendo há esperança. There's something that happens in the presence of God Tem algo que acontece na presença de Deus that connects spirit to spirit, que conecta o espírito ao espírito. and it's powerful. E é poderoso. And I want to thank you for stewarding that. E eu quero agradecer vocês por ter mordomia com isso. Thank you for saying, no, this is a house of worship. Obrigado por dizer, não, essa é uma casa de adoração. There's excellence in worship. Existe excelência na adoração. It's not a performance. Não é uma performance, It's worship to the King. é adoração ao Rei. Hallelujah. Aleluia! Oh, it's beautiful. É lindo. As we were worshiping, the thought that came into my mind was in Exodus 33. Enquanto nós estávamos adorando, o que o Espírito trouxe até mim está em Êxodo 33, Where Moses is talking with God, onde Moisés está falando com o Senhor. and God is so frustrated with the children of Israel. E Deus está tão frustrado com os filhos de Israel. He says, Moses, Ele diz, Moisés, you can go into the promised land, você vai para a terra prometida. but I'm not coming, but I'll send an angel and he'll be with you. Eu vou mandar um anjo e ele vai com vocês. But you guys have messed things up, so I'm not coming. Mas vocês fizeram tudo tão errado que eu não vou junto. And Moses conveyed that to the children of Israel. E Moisés falou isso para a casa de Israel. And they were broken, and they go, no. E eles ficaram quebrados e disseram não, não. And then Moses starts to intercede. E Moisés começa a interceder. And Moses starts to talk to God E Moisés começa a falar com o Senhor for all the people.
por todas as pessoas, em This- nome de todas as pessoas. This evening, your pastor was doing some intercession, Essa noite o pastor de vocês estava intercedendo. and you were doing intercession tonight. E vocês estavam intercedendo essa noite. And when you intercede, what you do E quando você intercede, o que você faz is you go before the king é você vai diante do rei on behalf of somebody else. em nome de alguém. And you say, Lord, I'm here for my brother or my sister, E você diz, Senhor, eu estou aqui pelo meu irmão ou pela minha irmã. and I want to plead your mercy or your grace or your healing for them. E eu quero pedir pela sua graça, pela sua cura, pela sua transformação por eles. And that's what Moses did in Exodus 33. E foi isso que Moisés fez em Êxodo 33. And as he's talking to God, E enquanto ele estava falando com Deus, he says to God in his intercession, ele diz a Deus na sua intercessão: if you won't go with us, se você não for conosco, I'm not going. eu não vou. And I want to challenge you E eu quero te desafiar to have that passion for his presence, por ter essa paixão pela sua presença. that you say, I'm not going to do anything unless he's with me. Para que você diga, eu não vou fazer nada se ele não estiver comigo. I will not do anything unless the king is with me, Eu não vou fazer nada a não ser que o rei esteja comigo. because his presence is what helps. Porque a sua presença é o que ajuda. It's his presence that is the healing. É a sua presença que é a cura. His presence is who he is. Sua presença é o que ele é. Amen? Amém? Who here needs a touch from God? Quem aqui precisa de um toque de Deus? Before I go any further, I want to ask God to come and touch us. Antes que eu continue, eu quero pedir que Deus venha e nos toque. You ready to receive? Você está pronto para receber? You ready to say, God, I need your presence. Está pronto para dizer, Deus, eu preciso da sua presença? I cannot do it without you. Eu não consigo fazer isso sem você. So I want to pray for you right now. Before I even preach, I want to pray for you. Então, antes mesmo de eu pregar, eu quero orar por vocês. So just open your hands Então, abra suas mãos, as if you're receiving a gift. como se você estivesse recebendo um presente. Holy Spirit, Espírito Santo, I just ask right now eu peço agora that you would come. que você venha. Lord, for the people that are sitting here that maybe are tired, Senhor, pelas pessoas aqui que estão cansadas, would you give rest to their soul? traga descanso para suas almas. For those that might have no peace, Para aqueles que não têm paz, would you pour out peace? derrame paz sobre eles. For those that maybe are battling and have no joy, Por aqueles que estão batalhando e não encontram alegria, would you give them joy? Deus alegria, Senhor. Lord, for those that have had things stolen and lost and taken away, Senhor, por aqueles que tiveram coisas roubadas, perdidas ou tomadas, would you come and stand beside them? venha e fique ao seu lado. Wrap your arms around them Coloque seus braços ao seu derredor and pour your love and your life into them. e derrame o seu amor e a sua vida sobre eles. And I ask this evening, E eu peço essa noite, as I share your word, that you would give me your words, enquanto eu compartilho a sua palavra, que o Senhor me dê a sua palavra, that I would speak your thoughts, que eu fale os seus pensamentos and that I would give a representation of who you are e que eu dê uma representação de quem o Senhor é and what you can do, e do que o Senhor pode fazer, and that our faith would e increase que nossa fé aumente to expect more from a God who loves us. para esperar mais de um Deus que nos ama. In the name of your Son, No nome do seu Filho. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Can you turn in your Bibles to Matthew chapter 14? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 14, por favor. I want to share for a few minutes this evening E eu quero compartilhar por alguns minutos nessa noite about the miracle of feeding the 5,000. sobre o milagre de alimentar os 5.000. And what I want us to see from that miracle, E o que eu quero que vejamos desse milagre that God can do more with a little é que Deus pode fazer muito mais com um pouquinho than we can do with much. do que nós podemos com muito. And I want to share tonight E eu quero compartilhar essa noite to have your faith
increase, para que a sua fé aumente, to have your expectation grow, que a sua expectativa cresça, that you would believe more tonight than you did today, que this você morning, acredite hoje à noite mais do que você acreditava hoje de manhã, that you would have a ridiculous expectation que você tenha uma expectativa absurda of what God can do. do que Deus pode fazer. Amen? Amém? Anybody say, yeah, I'd like that? Alguém aqui diz sim, eu gostaria disso. All right. Hallelujah. Ok, Let's go. aleluia. Vamos lá. I will read it and then I will have you read it. Ele vai ler em inglês, depois eu vou ler a passagem em português. Now, when Jesus heard about John, he withdrew from there in a boat to a secluded place by himself. And when the people heard this, they followed him on foot from the cities. When he went ashore, he saw a large crowd and felt compassion for them and healed their sick. When it was evening, the disciples came to him and said, "The place is desolate and the hour is already late, so send the crowds away that they may go into the villages and buy food for themselves." But Jesus said to them, "They do not need to go away. You give them something to eat." And they said to him, "We have only 5 loaves and 2 fish." And Jesus said, "Bring them here to me." Ordering the people to sit down on the grass, he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up towards heaven, he blessed the food, and breaking the loaves, he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. And they all ate and were satisfied. They picked up what was left over of the broken pieces, 12 baskets full. There were about 5,000 men who ate besides the women and children. Eu vou ler da NAA, Mateus 14, de 13 a 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer." Jesus, porém, lhes disse: "Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles." Mas eles responderam: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes." Então Jesus disse: "Tragam esses pães e peixes aqui para mim." E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobravam. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. I love the miracles of Jesus. Eu amo os milagres de Jesus. I love the miracles that the apostles performed. Eu amo os milagres que os apóstolos fizeram. Because a miracle goes against the laws of nature. Porque um milagre vai contra as leis da natureza. A miracle is something that cannot be explained by natural logic. Um milagre é algo que não pode ser explicado pela lógica natural. That's what you and I have Isso é o- inside of us. Isso é o que eu e você temos dentro de nós. I'm looking at the congregation here tonight. Eu estou olhando para a congregação aqui de noite. We had the congregation this morning 2 times. Nós tivemos a congregação aqui de manhã 2 vezes. Do you know how Colombo would be changed Você tem ideia de como Colombo seria transformada if just this church, se só essa igreja, and there's many more churches, but just this church tem muitas outras igrejas, mas só essa igreja would walk through these doors saísse por essa porta and say, "I carry the same thing that Jesus e carried." dissesse: eu carrego a mesma coisa que Jesus carregava. And he has actually authorized and commanded me to go and make disciples and to heal the sick and raise the dead. E ele me autorizou e me ordenou que eu fizesse discípulos e curasse os enfermos e ressuscitasse os mortos. Just think about it. Close your eyes Feche os seus olhos por um segundo and envision people getting touched by God. e imagine pessoas sendo tocadas por Deus.
Think about somebody that you have seen, Pense em alguém que você viu, that maybe you know. que talvez você conheça, Maybe you drove by them as you were driving this today. talvez você passou por eles enquanto dirigia para cá And hoje, they're tormented by the enemy. e eles estão atormentados pelo inimigo. And you are able to be a part of the miracle that God has for them. E você pode ser uma parte do milagre que Deus tem para eles. What would happen? All these chairs would be full. O que aconteceria seria todas as cadeiras estariam cheias. I preached, this is my third sermon today. Esse é meu terceiro sermão hoje. You have to preach 4 or 5 sermons. Você vai ter que pregar 4 ou 5 sermões. You're going to have to put a bed in the office. Você vai ter que colocar uma cama lá atrás. People are desperate for God. As pessoas estão desesperadas por Deus. People are desperate for something beyond what they can have themselves. As pessoas estão desesperadas por algo além do que elas mesmas podem obter. People are desperate for the supernatural. As pessoas estão desesperadas pelo sobrenatural. Who's heard of the Avengers? Quem aqui ouviu dos Vingadores? Who's heard of Spider-Man? Quem já ouviu falar do Homem-Aranha? You can raise your hand. You're not sinning if you say that you know that. Pode levantar sua mão, não é pecado dizer que conhece eles. Superman, Spider-Man, Thor. Super-Homem, Homem-Aranha, o Thor. All of those are supernatural people Todos eles são pessoas sobrenaturais that the world has created que o mundo criou because they want to see something beyond what you and I experience day to day on this earth. porque eles querem ver algo a mais do que eu e você experimentamos no dia a dia dessa terra. And the only thing is missing is they don't know that supernatural is connected to God. Só que a única coisa que está faltando é que eles não sabem que o sobrenatural está conectado com Deus. But all of these creations that they have made Mas todas essas criações que eles fizeram do amazing things, fazem coisas incríveis, powerful things. coisas poderosas. It's phenomenal to watch, É fenomenal de assistir, but they don't know Jesus. mas eles não conhecem Jesus. And the power that they are searching for, E o poder que eles estão procurando, the power that they are paying millions of dollars to produce, o poder que eles estão pagando milhões de dólares para produzir, and the power that we are paying millions of dollars to watch e o poder para o qual nós estamos pagando milhões de dólares para assistir numa tela, is deficient. é deficiente. It does not satisfy. Não satisfaz. It always has a limit. Sempre tem um limite. Spider-Man can only go so far and then he stops. O Homem-Aranha só consegue ir até um certo ponto e aí ele para. Superman has kryptonite. O Super-Homem tem Kryptonita. And all of these things, they are not able to be complete. E todas essas coisas, elas não conseguem ser completas. But the king that you serve, Mas o rei que você serve, the Savior that died for your o life, Salvador que morreu pela sua vida, is the one who is all powerful. é aquele que é todo poderoso. He has no Ele deficiency. não tem deficiência. He has no weakness. Ele não tem fraqueza. He has no kryptonite. Ele não tem Kryptonita. There is nothing that can stop him. Não tem nada que possa parar. He went and he took the keys of death and of hell. Ele foi e tomou as chaves da And he morte e grabbed do them and he inferno. said, they're mine. E ele tomou-as e disse, são minhas. Death no longer reigns. A morte não reina mais. Because the King of Kings, Porque o rei dos reis, the master of the o universe, mestre do universo, reigns over them. reina sobre elas. And that is who you and I serve. E esse é quem você e eu servimos. Woo! Yes! Woo! Woo! That's who we serve. Essa é quem nós servimos. I grew up, I played a lot of sports as a child. Eu pratiquei muito esporte quando eu era criança. And sometimes they would pick teams. E às vezes eles faziam timinhos. And I always wanted to be on the winning E team. eu sempre queria estar no time que ganhava. I did not like to lose. Eu não gostava de perder.
And so I would always, and I was the youngest, I got lots of brothers, but I was a number 6 in my family. E eu tinha muitos irmãos, eu era o 6º filho da minha família. And we would stand in a row, E a gente ficava em fileiras. and they always pick the best players first. E eles sempre pegam os melhores jogadores primeiro. And I was usually get picked last. E eu normalmente ficava por último. But I'd look, Mas eu olhava I want to go where my big brother is. e eu dizia, eu quero ir onde os meus irmãos grandes estão. I want to be where the guy who plays the best football is. Eu quero ir para onde o lugar que joga o melhor futebol tá. I want to be where I think they're going to win. Eu quero ir pro time que eu penso que vai ganhar. With Jesus, you win. Com Jesus, você ganha. It's an easy choice. É uma escolha fácil. With Jesus, you win. Com Jesus, você vence. Every single time. Todas as vezes. He has never lost a battle. Ele nunca perdeu uma batalha. Never, Nunca. never, Nunca. never lost a battle. Nunca perdeu uma batalha. That's who I serve. That's who you serve. Esse é quem eu sirvo. Esse é quem você serve. Wow. Uau. I've got to try to get to my notes. Eu tenho que tentar começar a ler as minhas notas de pregação. In this miracle Nesse milagre, of feeding the 5,000, alimentar os 5.000, the last verse in that passage o último versículo dessa passagem says that everybody ate diz que todos comeram and they were all satisfied. e todos se fartaram. So first of all, they're all satisfied. Então, primeira coisa, todos ficaram satisfeitos. And then this is how fun God is. E isso é tão legal o quão divertido Deus é. He says, not only am I going to satisfy you, Ele disse, não apenas eu vou satisfazer todos vocês, but I'm going to give you leftovers. mas eu vou deixar para vocês sobras. I'm going to give you more than you need. Eu vou te dar mais do que vocês precisam. They were in a desolate place. Eles estavam num lugar desolado. It says Jesus went to a secluded place. Dizia, Jesus foi para um lugar afastado. The disciples came to him and said, listen, we're in a place where it's uninhabited. Disse que os discípulos chegaram para Jesus e disseram, escuta, a gente está num lugar que é inabitável. There's no life here. Não tem vida aqui. There's no McDonald's. Não tem McDonald's. There's no restaurants. Não tem restaurante. There's nothing here. Não tem nada aqui. And the disciples came, and not only are we in a place where nobody is, E os discípulos vieram e disseram, a gente não apenas está num lugar onde não tem ninguém, but it's getting late. mas está tarde. It's like way past the time. Tipo, já passou muito da hora. And they came to Jesus and they said, the place you're in here with all these people isn't any good. E eles vieram para Jesus e disseram, o lugar que você está com essas pessoas não serve para nada. And we've already missed the perfect time for miracles to happen. E nós já perdemos o melhor momento para os milagres acontecerem. And Jesus says, E Jesus diz, let's feed the people. vamos alimentar as pessoas. I love how this miracle plays out Eu amo como esse milagre acontece. because everything is against the miracle happening. Porque tudo está contra o milagre acontecer. I'm speaking something prophetically right now E eu estou falando algo profético nesse momento. because some of you are asking for a miracle. Porque alguns de vocês estão pedindo por um milagre. But people have said you're in the wrong place. Mas pessoas disseram, vocês estão no lugar errado. People have said and spoken that you're in the desolate spot. Pessoas disseram, você está num lugar desabitado. You've gone to the wrong place. Você foi para o lugar errado. People have said it's too late. Pessoas disseram, é tarde demais. And you're asking God for a miracle. E você está pedindo para Deus um milagre. But everything around you is pointing to it's too late and you're in the wrong place. Mas tudo em volta de você aponta para é tarde demais e você está no lugar errado. And I believe I'm speaking prophetically to people right now. E eu acredito que eu estou falando profeticamente para pessoas agora. And I've been taught when I hear the prophetic, E eu fui ensinado que quando eu ouço o profético, even if it's for somebody else, mesmo que seja para outra pessoa, to grab that word and pull it and say, it's for me para too. pegar aquilo e puxar aquilo para mim. So if any of you identify with this, grab this and say, okay, God, you're speaking to me right now.
Então, se algum de vocês identificou com isso, pega isso e diz, ok, Senhor, o Senhor está falando comigo nesse momento. And then let's walk through a little bit more this miracle. Então, vamos falar um pouquinho mais desse milagre. So Jesus says, bring me what you have. Então, Jesus me diz, me traz o que você tem. And they have 5 Happy Meals E eles têm 5 McLanche Feliz, that they brought from McDonald's. que eles trouxeram do McDonald's. I mean, 5 loaves, 2 fish, Ou, na verdade, 5 pães e 2 peixes. 5,000 men. 5.000 homens. That's not going to go too far. Não vai dar, não. Like, even I know that's not going to work. Até eu sei que não vai dar certo. Like, if you brought 5 loaves and 2 fish to me in front of 5,000 people, Tipo, se você trouxesse 5 pães e 2 peixes para mim, na frente de 5.000 pessoas, I'd probably run and hide. eu provavelmente ia correr e me esconder. And Jesus says, bring it. E Jesus diz, traga. And then he blessed it. E aí ele abençoa. Then he broke it. E depois ele parte. And then he said, disciples, come. E aí ele diz, discípulos, venham. The same people that expressed a desire to move on from where they were. As mesmas pessoas que expressaram um desejo de sair daquele lugar onde estavam. He says, I want you to be a part of this miracle. Ele diz, eu quero que vocês façam parte desse milagre. And he says, you guys come here. E ele diz, vocês venham aqui. And he starts to break the bread. E ele começa a partir o pão. And I said this earlier. My mind goes to funny places when I read the miracles. E eu disse isso de manhã, a minha cabeça começa a pensar engraçado quando eu leio os milagres. At what point did they realize there was more food than when they started? Quanto tempo demorou para eles perceberem que tinha mais comida do que com o que eles começaram? Can you imagine Peter and John walking and they have their food and they bring it back and they go back? And they go, there's more? Imagine, tenta imaginar Pedro e João e eles começam a partir o pão, daí eles voltam e pegam mais um pouco, daí eles param e pensam, pera, And tem mais? they take it from Jesus and they go and they're thinking, I've done this 3 or 4 times already. E aí eles pegam o pão de Jesus e daí eles distribuem e pensam, meu Deus, eu já fiz isso umas 3 ou 4 vezes, But who here is hungry? mas quem tá com fome, Here you go. tá aqui, I go back to Jesus. e volta para Jesus, I get some more. pega um pouquinho mais. At some point, I'm going to think, I've given away more than we started with. Em algum momento eu vou ter que parar e pensar, peraí, eu já dei mais do que o que eu tinha no começo. This is going to happen here. Isso vai acontecer aqui. Yeah? Grab it. Pega. And they had 12 baskets left over. E eles tiveram 12 cestos de sobra. They started with 7 items. Eles começaram com 7 coisas. And I've done a little bit of math. E eu fiz um pouquinho de matemática. 12 is more than 7. 12 é maior que 7. They started with 7 things, 5 loaves, 2 fish. Começaram com 7 coisas, 5 pães, 2 peixes. And the people were so messy, E as pessoas estavam tão bagunçadas they had 12 baskets left over. que sobrou 12 cestos. Come on, this would have been fun. Gente, isso deve ter sido engraçado. This would have been like, James, come here. Deve ser tipo, Tiago, vem cá. I gave all that food away and I got a basket left over. Eu já entreguei comida para todo mundo e eu ainda tô com um cesto sobrando. And James goes, hey, Thaddeus, what do you have? E Tiago fala, ô Tadeu, o que você tem? Well, I've got a basket too. Eu tenho um cesto também. And they start coming back to Jesus. E aí eles voltam para Jesus um por um. And there's 12 baskets left over. E aí tem 12 cestos sobrando, um para cada. Sometimes in the process of just doing what God requires you to do, Às vezes no processo de apenas fazer the o que Deus miracle will quer happen que and você you might not faça, even realize it. o milagre vai acontecer e você nem percebe. You'll be so busy serving and doing what God has asked you to do. Give up the bread. Você vai estar tão cheio com servir e fazer aquilo que Deus te pediu, dar o pão, And all of a sudden you're going to stand up, catch your breath. e de repente você vai parar e respirar. And when you serve the people in this E community quando você serve as pessoas nessa and you have comunidade, full shelves e você tem prateleiras cheias, because you prepared, porque você preparou, but you're going to look back você vai olhar, and you're going to go, Pastor, e você vai olhar e pensar, pastor, can you come here, please? pastor, vem cá, por favor.
Why do we still have stuff on the shelves? Por que ainda tem coisa na prateleira se a gente já deu? I thought we didn't have enough. Eu achei que a gente não tinha o suficiente. I counted it. I know what we had. Eu contei. 1, 2, 3. Eu sei o quanto a gente And there's tinha. more on the shelves now than when we started. E agora tem mais do que antes da gente ter dado. Who's crazy enough to believe God for a miracle like that today? Quem é maluco o suficiente para acreditar que Deus pode fazer algo assim hoje? Crazy, crazy, crazy faith. Fé louca, louca. If you can do it, it's not faith. Se você consegue fazer, não é fé. But faith is when you see that you speak things that are not as though they are. Mas fé é quando você diz coisas que não são como se fossem verdade. Faith is when you get out of the boat and you step on the water. Fé é quando você sai do barco e pisa na água. Wow, that must have been a lot of fun. Deve ter sido divertido. I've tried to do it, I sink. Eu tentei e eu afundei. Sometimes we just need to try and see what happens. Às vezes a gente só precisa tentar e ver o que dá. You say, well, you're crazy. Aí você me diz, bom, você é um maluco. Yes, I am. Sim, eu sou. I'm crazy enough to believe that God can do it. Eu sou maluco o suficiente para acreditar que Deus pode. Do you want to be crazy with me? Você quer ser maluco comigo? The word that says that they had 12 baskets left over, A escritura que diz que eles tinham 12 cestos sobrando. that word left over Essa palavra sobrando means abundance, significa abundância. means overflow. Significa transbordamento. What God has for you O que Deus tem para você is more than you need to accomplish what you're looking at. é mais do que você precisa para cumprir aquilo para o qual você está olhando. You want another crazy idea? Você quer mais uma ideia maluca? I'm a crazy Canadian. Eu- Anybody else want to go for it? Eu sou um canadense maluco. Alguém mais quer ser maluco? Can I throw something out and see if you want to grab it by faith? Posso jogar mais uma coisa e ver se você quer segurar na fé? This month is the month of faith. Esse mês é o mês da fé. Can you imagine people walking into the lobby here next week Consegue imaginar pessoas entrando aqui pelo hall semana que vem? and they're smiling and they're laughing E eles estão sorrindo, eles estão rindo. because God did something that they did not expect this week? Porque Deus fez alguma coisa que elas não estavam imaginando essa semana. I've been passed over for this promotion. Eu fui... me ignoraram para essa promoção. They've always found somebody better. Sempre achavam alguém melhor que eu. And I've just tried to get to the next level or the next rung on the ladder. E eu estava sempre tentando, fazendo tudo que eu podia por essa promoção. But you know what happened this week? Mas você sabe o que aconteceu essa semana? They came to me Eles vieram até mim and they said, e eles falaram... what's a good name in Portuguese? João. Jerome? João. 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 Okay. Ele pediu um nome bem brasileiro. Eu falei, João. And they say, hey, come here. Eles disseram, ei, João, vem cá. The boss calls you into his office. O chefe tá te chamando no escritório dele. And he says, you know what? E disse, quer saber de uma coisa? I've been watching you lately, Eu tô vendo você ultimamente. and you haven't got the promotion. E você não ganhou a promoção. But instead of being frustrated, angry, and upset, Mas ao invés de ficar frustrado, bravo e triste, you've kept showing up. você continuou aparecendo e fazendo. You kept serving hard. Você continuou servindo com paixão. And I don't know how to say this, E eu não sei como te dizer isso, but we were thinking of a promotion like this, mas você estava pensando numa promoção aqui, but we want to give you a bigger promotion. mas a gente quer te dar uma promoção acima dessa. More money. Mais dinheiro. Oh, come on, smile. Ah, por favor, sorria, vai. Come on, Por smile. favor, sorria, vai. I'd like to have more money. Todo mundo gostaria de ter mais dinheiro. If you pay me, I'd like to do a job, and if you pay me more, I'm not going to go, oh, you paid me too much. Se você me pagar para fazer um trabalho, e daí você quiser me pagar mais, eu não vou falar, ai, você tá me pagando muito. I'm going to say thank you. Eu vou Thank you falar, very muito much. obrigado. Who would like a promotion? Quem gostaria de uma promoção?
May God not pass you over, but may He give you a promotion that's even better than you expected. Que Deus não ignore o seu pedido, mas que Ele te dê uma promoção ainda maior do que aquela que você pediu. Oh, amen, amen, amen. Amém, amém, amém. You're going to come to church, Você vai vir para a igreja. and the moment you see the pastor or somebody you know, E o momento que você olhar para o pastor ou para alguém que você conhece, you go, you will not believe what happened this week. você vai dizer, você não acredita o que me aconteceu essa semana. I got a promotion. Eu ganhei uma promoção. Oh, good for you. Ah, que bom para você. No, you do not understand. Não, 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 você não está entendendo. They didn't just promote me. Eles não só me promoveram, It's like they moved me 2 or 3 places higher. é tipo eles me passaram 2 ou 3 níveis acima. And I'm making enough money to pay for the bills and to provide for my E family. eu estou fazendo dinheiro suficiente para pagar as contas e para providenciar para minha família. And I might even have enough money to go visit Canada. E eu acho que eu tenho dinheiro suficiente para visitar o Canadá. The miracles happen when we start doing what He tells us to do. Os milagres começam a acontecer quando nós fazemos aquilo que Ele nos ordena. I want to give you some pictures of abundance. Eu quero te dar algumas visões de abundância. I'm going to give you a bunch. Eu vou te dar várias. In 2 Corinthians 12:9, Em 2 Coríntios 12:19, Paul is talking to God about his thorn in the flesh. Paulo está falando com Deus sobre o seu espinho na carne. Take it away from me, take it away. Tire de mim, Senhor, tire de mim. And God says, my grace is sufficient for you. Deus diz, minha graça te basta. You're going to get excited at some point as I share this. Vocês vão ficar animados em algum ponto enquanto eu estou falando. You can start smiling now, Pode começar a sorrir agora, se quiser. because whatever you're facing, His grace is sufficient. Porque não importa o que você esteja passando, a graça dele é suficiente. He's not running out. Ele não tá acabando. He doesn't go, oh no, Ele não fala, meu eu. I thought I had enough, but David's expecting more. Eu achei que eu tinha o suficiente para você, mas o David precisava de mais. Jesus, what are we going to do? Jesus, o que a gente faz aqui com ele? No. Não. He says, my grace is enough for you. O Senhor diz, a minha graça é o suficiente para você. Oh, I like His grace. Eu amo a graça dele. Here's another one. Aqui vai outra. Psalm 23, it says, my cup runs over. Salmo 23 diz, a minha taça transborda. The culture of that day A cultura daqueles dias was that they would pour a cup, era de que eles colocavam vinho no copo. and when you finished the drink, E quando você terminava a sua bebida, it was time to go. acabou, é para você ir embora. And Jesus, God says, E Deus diz, I'm the kind of shepherd eu sou o tipo de pastor that pours into your cup que coloca no seu copo and it never empties, e nunca fica vazio. so you never have to leave. Então você nunca precisa ir embora. Oh, He's good. Oh, ele é bom. Oh, He's good. Oh, ele é bom. Tell somebody He's good. Diga para alguém, ele é bom. Oh, here's another one. Aqui vai outra. It says in John 10:10 that the thief comes to steal, kill, and destroy. A palavra diz em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. But Jesus says, I've come to give you life Mas Jesus diz, eu vim para lhes dar and to vida give it more abundantly. e lhes dar vida em abundância. The life that Jesus has for you A vida que Jesus tem para você is so much that it should run over and bother other people. é tanta que deve transbordar e começar a incomodar outras pessoas. People, when they get around me, Pessoas, quando elas chegam perto de mim, they should go, man, he's got more than enough. elas deveriam ficar malucas. Ele tem mais do que ele precisa. He's over the top. Ele passou do limite. He's got so much he's rubbing out on me. Ele tem tanto que está passando para mim. The anointing that I was talking about, praying over your pastors. A unção que eu estava pregando sobre os seus pastores. Have you ever worked with oil and not got your hands dirty and messy Sim. and greasy? Você já tentou mexer com óleo e não sujar a sua mão? Every time I try to do something with oil, Toda vez que eu tento mexer com óleo, I smell, eu fico cheirando, it gets on my hands, cai pela minha mão, it gets sometimes on my clothes, às vezes cai na minha roupa,
it never is contained in the little space that it's supposed to go. Nunca vai só no espacinho que ele devia ir. And the picture of the anointing oil in the Bible E a visão da Bíblia sobre o óleo de unção is they took a chalice é que eles pegavam um cálice and they poured it. e eles viravam. And everything on that person got stuck with the oil. E tudo naquela pessoa ficava cheio de óleo. Not just their fingers, not just their beard, Não só os dedos, não só a barba, their clothes, roupas, their body. corpo. Can you imagine getting oil on you and then you start moving? Tenta imaginar que caiu óleo em você, você começa a se mexer. And then it gets stuck in your arm. E aí começa a escorrer pelo teu braço. And then it gets down your leg. E aí começa a descer pela sua And you're perna. going, and that's what the oil of God is supposed to do. It's supposed to get all over you. É isso que o óleo de Deus deve fazer. Ele cai sobre você por completo. Not just a little, Não só um pinguinho, but mas um cálice. Amém? that's what God has for you. Isso é o que o Senhor, isso é o que Jesus tem para você. That's what living with the power of the Holy Spirit. Isso é o que viver com o poder do Espírito Santo. It says, He anoints my head with oil, my cup runs over. É isso. Ele diz, My cup runs over. He anoints my head with oil. o meu copo transborda, ele derrama óleo sobre a minha cabeça. You want a couple more verses on overflow? Você quer mais alguns versículos sobre transbordar? 1 Peter 1, 1 Pedro 1, verses 6 to 8, it talks about joy unspeakable, full of glory. verse 16. 1 Peter 1, 6 to 8. 1 Pedro 1, versículos 6 a 8, It talks about joy unspeakable, full of glory. fala de alegria incomparável e cheia de glória. You can't even explain the joy you've got. Você não consegue nem explicar a alegria que você tem. You just smile. Você só sorri. Why are you Por smiling? que você está sorrindo? I don't know. Eu não sei. It must be God. Deve ser Deus. Because I had a flat tire this week, but God is my joy. Porque o meu pneu furou essa semana, mas Deus é a minha alegria. Are you receiving this tonight? Você está recebendo isso essa noite? Here's what Proverbs 3. Provérbios 3 It talks about an overflow of finances and material. fala sobre um transbordar de finanças e bens materiais. It says, honor the Lord with your wealth, A palavra fala: honre o Senhor com os seus bens and from the first fruits of all your produce. e dos primeiros frutos da sua produção. When you give to God, don't give him what's left over, give him first. Quando você for dar para Deus, não dê o que sobrar, dê a primazia. That was a good spot for an amen. Esse era um bom lugar para um amém. But he says, when you do that, your barns will be filled with plenty and your presses will overflow with new wine. E a palavra diz: quando você fizer isso, os seus celeiros se fartarão e as suas prensas transbordarão de vinho. I'd rather have plenty than not enough. Eu prefiro ter muito do que não ter o suficiente. Come on. Meu Deus, Who would like more plenty and not enough? quem gostaria de ter muito ao invés de não o If you suficiente? give me the choice, I'll take plenty every single Se time. você me deixar escolher, eu vou ter abundância toda vez. It says in the Bible, he adds his blessing and he adds no sorrow with it. A palavra diz: ele te dá a sua bênção e essa bênção não traz dores com ela. An abundance of grace. Uma abundância de graça. It says that even as sin reigned in death, E a palavra diz que mesmo quando o pecado reinou na morte, even so grace would reign through the righteousness to eternal life mesmo assim a graça reinaria through Jesus Christ. através de Jesus Cristo na vida. In Romans, it talks about abounding in hope. Em Romanos fala sobre se sustentar pela esperança. I know some people that abound in hope. Eu sei pessoas que estão presas pela fé.
My wife abounds in hope. Minha esposa transborda de fé. We go for a drive and it's Esperança. raining. A gente vai dirigir e tá chovendo. And every time we go for a drive and there's rain, E toda vez que a gente vai dirigir e tá chovendo, she looks out ela olha para fora and she says, "Oh, it's getting brighter." e ela olha e fala assim: opa, tá passando. Be the person Seja a pessoa that abounds in hope. que transborda em esperança. Amen? Amém? Overflow. Transbordar. This church, Essa igreja, God is saying, I want you to overflow. Deus está dizendo: eu quero que vocês transbordem. Overflow with miracles. Transbordem de milagres. Overflow with finances. Transbordem de finanças. Overflow with hope. Transbordem de esperança. Overflow with joy. Transbordem de alegria. Overflow with peace. Transbordem de paz. Overflow with life. Transbordem de vida. Overflow with faith. Transbordem de fé. Overflow with expectation. Transbordem de expectativa. Overflow, overflow, overflow. Transbordem, transbordem e transbordem. That's how my God works. É assim que o meu Deus trabalha. I've got to land this plane, Eu tenho que aterrissar esse avião. but I've got some things I want to share with you. Mas tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. In 1 Kings 17, Em 1 Reis 17, there's a miracle where the widow's oil and flour did not run out. tem um milagre aonde o óleo e a farinha da viúva não acabaram. Every time she went in Toda vez que ela entrava and she baked something, she had oil e ela ia fazer um pão, assar um pão, ela tinha óleo and she had flour. e ela tinha farinha. These are practical miracles. Esses são milagres práticos. Sometimes we expect God only to do a physical miracle with my leg or my body, Às vezes a gente só espera que Deus faça um milagre físico com a minha perna ou com o meu corpo, but He's a complete God. mas Ele é um Deus completo. In 1 John, it says, I pray that you would prosper as your soul prospers. E em 1 João a palavra diz: eu oro que você prospere como a sua alma prospera. In Ephesians, it says He wants to bless us with all spiritual blessings in high places. Em Efésios diz que Ele quer nos abençoar com todas as bênçãos dos altos céus. Who here is a candidate for more of God? Quem aqui é um candidato para mais de Deus? Amen. Amém? Here's one. I love this one. In the Old Testament, Aqui tem mais uma que eu amo. No Velho Testamento, they were to work the land for 6 years. eles tinham que trabalhar a terra por 6 anos. And in the 7th year, it was given a year of rest. E aí no 7º ano deixar a terra descansar. And God tells them, if you do what I say, E Deus os dizia: se você fizer o que eu estou mandando, you're going to have enough in year number 6 vocês terão o suficiente no 6º ano to take care of year number 6, para cuidar do ano número 6, year number 7, ano número 7 and year number 8. e ano número 8. That's walking in obedience with God. Isso é caminhar em obediência com o Senhor. And He says, if this is how you take care of this, E Deus diz: se for assim que você cuidar disso, this is what I will do. isso é o que eu vou fazer. What's in your hand? O que está na sua mão? Look in your hands. Olhe para sua mão. In the miracle of the 5 loaves and 2 fish, No milagre dos 5 pães e 2 peixes, Jesus said, bring it to me. What Jesus did you find? disse: tragam para mim, o que vocês acharam? And He took what was in their hands, E ele pegou o que estava na mão He deles, blessed it, abençoou, and then He said, now you go serve. e ele disse: agora vocês vão e sirvam. And it's in the serving that the abundance and the miracle happens. E foi no servir que a abundância e os milagres acontecem. It's not sitting in the pew. Não é sentado na cadeira. Ooh, I stepped on some toes. Ah, eu acho que eu pisei no dedão de alguém. But it's in obeying and doing what God tells us to do Mas é em obedecer e fazer aquilo que Deus nos manda that miracle after miracle after miracle after miracle after miracle start to happen. que milagre após milagre, após milagre, após milagre começa a acontecer. And after a while, you just start to live a life of overflow. E depois de um tempo, você simplesmente passa a viver uma vida
transbordante. And the supernatural starts to become natural. E o sobrenatural começa a virar natural. And people start to say, I want what you've got. E pessoas começam a dizer, eu quero o que você tem. Because they see that you have a life of joy that's full, that's overflowing. Porque eles veem que vocês têm uma vida de alegria que é cheia, que é transbordante. That's the miracle that I believe God wants to do here today. Esse é um milagre que eu acredito que Deus quer fazer aqui, hoje. Can I have the pastors come in line? What I'd like to do Os pastores podem, por favor, vir aqui à frente, fazer uma fila. E o que eu gostaria de fazer is I want to do a symbol of what the passing of the bread was. eu gostaria de fazer algo simbólico do que o partir o pão foi. Where Jesus gave it to the disciples and the disciples gave it to the people. Onde Jesus deu para os discípulos deram para as pessoas. So I've asked the pastoral team to come forward. Então eu pedi que o corpo pastoral ficasse aqui na frente. And what I'd like for all of you, E o que eu gostaria para todos vocês, everyone is invited in this, todos estão convidados a to isso, come forward de vir à frente and to receive from what God has placed in them, and that you would walk with miracles yourself. e receber daquilo que Deus derramou sobre eles para que vocês andem em milagres também. So what I'd like to do is this side, stand and go to the aisle there. Então eu quero fazer aqui o lado de cá, faça uma fila nesse corredor. And this, you can start right now, and this Pode section, começar já. stand on the side Essa here. seção faz uma fila nesse corredor. And then if you're on my right side, E aí se você está à minha direita, just come through these three só venha, passe por esses and três. go back the center. E aí volte pelo meio. And if you're on this E side, se você está do lado de cá, just put your hands out and come down here and go back in the middle. coloque as suas mãos à frente, venha e passe por esses três e saia pelo meio. And I'm going to the pastors, if you could just say, God bless E you. os pastores puderem dizer apenas, Deus Just say, os God bless abençoe. you. Deus o abençoe. We're not doing a prayer line, we're A just gente não asking está God to fazendo um túnel bless. de oração, a gente só vai falar, Deus te abençoe. And what you are doing in walking by E o que você está fazendo quando você passa por aqui is you are going to exercise your faith é você vai exercitar a sua fé and say, I would like to see a miracle e, in my life. e dizer, eu gostaria de ver um I milagre want na to minha live vida. a life of abundance. Eu quero viver uma vida de abundância. If you identify with that, Se você se identifica com isso, get in the line and just start. So you can just entra start na right fila now. e venha. Podem vir. Yeah. And the pastors, if you just say, God Os bless you, pastores and just apenas bless them. digam, Just put your Deus hands out, abençoe. Ponha, and the coloque as suas pastors mãos, are os going to pastores bless vão you. colocar as mãos sobre as de vocês e dizer, And eu miracles abençoo. are going to happen. E milagres vão acontecer. Lives are going to be changed. Vidas vão ser transformadas. You're going to see things happen in your world. Vocês vão ver coisas That acontecerem you no mundo never de vocês expected. que vocês jamais esperavam. You're going to see an increase. Vocês vão ver um aumento. You're going to see stress Vocês leave. vão ver estresse indo embora. You're going to see the peace of God Vocês come vão into ver your a life. paz do Senhor vindo sobre a sua You're going vida. to sleep through the night Você- soundly. Vocês vão dormir a noite inteira tranquilos. The enemy is not allowed to torment you O anymore. inimigo não está mais autorizado a te atormentar. You are lining up with the king. Você está se alinhando com o rei. And you're saying, Lord, I need your food every E day. você está dizendo, Senhor, eu preciso do seu alimento todo And as you dia. walk down, that's what's happening right now. You are getting a deposit of faith. E conforme você caminha, é isso que está acontecendo agora. Você está recebendo um depósito de fé. Increase. Aumenta. More. Mais. More than you need. Mais do que você precisa. Life abundant. Vida abundante. Joy overflowing. Alegria que transborda. Laughter. Riso. Joy. Alegria. Happiness. Felicidade. Peace. Paz. Stress must go. O estresse tem que ir embora. A mind that is stable. Uma mente estável. You're able to focus where you couldn't focus Você before. consegue focar onde você antes não conseguia. There's life abundant in the name of Jesus. Existe vida abundante no nome de Jesus. Believe as you walk through, believe and expect. Acredite enquanto você caminha, acredite e tenha And expectativa. receive what God has for you. E receba o que Deus tem para você. God has more for you. Deus tem mais para você.
He has miracles that you'll have left over when you're done. Ele tem milagres que vão gerar sobras quando Miracle after miracle after miracle. milagre após milagre após milagre. Don't put God in a box and say this is all you can do. Não coloque Deus numa caixinha e diga, você só pode fazer isso aqui. But come to him and say your word says you can do above and beyond. Mas venha até ele e diga, sua palavra diz que você pode fazer mais. Your word says to come unto you. Sua palavra diz, venham até mim. You're my source. Você é a minha fonte. You're my life. Você é a minha vida. You're my healer. Você é o meu, você You é are o the meu one that médico. is more than enough. Você é aquele que é mais que o There's suficiente. no shortage with you. Não existe falta em você. Hallelujah. Aleluia. Just stay standing if you can for a Continue de moment pé se você puder. and just start worshiping him. Comece a adorá-lo em alta Just voz. thank him. Agradeça-o. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Oh, we praise you, Lord. Oh, nós te adoramos, Senhor. Oh, we praise you, God. Nós te adoramos, Deus. Oh, we love you, Savior. Nós te amamos, nosso Salvador. Oh, you are so good. Você é tão bom. You have not left me and you have not forsaken me. Você não me abandonou nem me esqueceu. But my latter days will be greater than my early days. Mas os dias à frente serão maiores do que os que eu And I'm tive going to antes. increase in every side. E eu vou aumentar em todo lado. And I will see the salvation of the Lord. E eu vou ver a salvação do Senhor. I'm going to see loved ones touched by God. Eu vou ver os meus entes queridos tocados pela I'm going to graça de see Deus. people come and get healed because of God. Eu vou ver pessoas vindo e sendo curadas por conta de I'm going to Deus. see miracle after miracle. Eu vou ver milagre após milagre. I'm going to see physical miracles that defy natural Eu vou laws. ver milagres físicos que desafiam as leis da This is going to natureza. be a house of the E supernatural. essa vai ser uma casa do sobrenatural. This is going to be a house where miracles are normal and expected. Essa vai ser uma casa onde milagres são normais e são esperados. Aleluia! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Praise you, Jesus. Adore o Senhor. Pastor, if you could come and give Pastor, se a puder call vir, for por salvation. favor, e fizer o apelo. Fazer o apelo. But before you do that, I want to just pray for the whole Antes de congregation. você fazer isso, eu só quero orar por toda a congregação. Just lift your hands, Só open your hands, abra suas mãos, levante suas mãos. and just repeat. I'm just going to say a real simple prayer. Repita. Eu vou fazer uma oração muito simples. Holy Spirit, Espírito Santo, just say that with me. Holy Spirit, repita após mim. Espírito Santo, I need more. eu preciso de mais. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia.